Olá, eu sou a Andrea. Eu sou a Dani, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vozes do Transporte. E hoje com um assunto muito legal sobre comunicação que a gente gosta de falar, né? Exatamente. E da marca, né, que já está aqui no coração de muita gente que gosta que é aí com o símbolo da estrela. Exatamente. Pois é, hoje o nosso convidado é o Luiz Carlos Moraes, que ele é diretor de Relações Institucionais e Comunicações da Mercedes-Benz Caminhões e Ônibus. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso sofá. Olá, meninas. Dani, André, obrigado pelo convite. Acertei, né? Acertou. Obrigado por me convidar e estou à disposição de vocês aqui para bater um papo sobre tudo. Sobre tudo, é verdade, porque ele é uma pessoa assim bem coringa ali, que dá pra gente abordar meio que todos os assuntos aí ligados a comunicação, Mercedes, mercado, exatamente. Tá bom, vamos lá. Mas acho que antes da gente começar assim, entrar em assuntos, né, gerais, vamos falar um pouquinho da sua trajetória dentro do setor de transporte. Você já tem bastante aí anos de estrada nesse setor. Queria que você contasse um pouquinho sobre essa trajetória dentro da Mercedes também, pontuando as coisas que mudaram ao longo desses anos todos aí à frente dessa marca, né? Com certeza mudou muito o jeito de comunicar, né? O jeito de lidar aí com jornalistas, com o mercado, com a comunicação em geral. Conta um pouquinho aí da sua história, divide aí com a gente. Então, eu estou na Mercedes há muitos anos, você sabe disso. Comecei na área financeira, eu sou economista, MBA em finanças, minha vida começou na área financeira, né? E eu fui fazendo a carreira, né? E além da atividade, daquele cargo que eu tinha naquele dado momento, eu sempre acabei tendo um projeto paralelo que me designaram, pediram para eu ajudar. Então eu tenho também muito orgulho, né, da carreira que eu fiz, não só pela carreira nas posições oficiais, mas também pelos projetos paralelos que eu fui convidado e acabei participando, né? Abrir a fábrica de Juiz de Fora, ajudar na fábrica de Iracemápolis, criar a pista de teste, viajar pela América Latina para ajudar os colegas de vendas a financiar a exportação. Então, rodei Cuba, Venezuela, Colômbia, Chile, Peru, etc. Isso foi me dando uma bagagem boa, né? Fui diretor da área fiscal, fui diretor de tesouraria, ajudei a criar o Banco Mercedes, ajudei a criar o consórcio Mercedes, junto com outros colegas, né? Não foi sozinho, né? O fundo de pensão dos funcionários da Mercedes, que até hoje eu sou o presidente do Conselho Deliberativo, né? E finalmente caí em relações institucionais, né? Quando o Chiva me convidou lá para ser relações institucionais, aí comecei a participar da Anfávia e de outras entidades, e num determinado momento o Chico falou: você quer ser comunicação? Eu nunca parei para pensar que ia trabalhar em comunicação, né? Eu falei, vou pensar, e no outro dia ele falou: você já pensou? Que conhece o Felipe, né? O Felipe é super agitado. Aí eu falei, tá bom, vamos embora, né? E aí entrei na comunicação, né? E tenho muita alegria de trabalhar na comunicação. E o que por exemplo, toda essa trajetória em todos os setores que você mencionou, né? Que você fez parte, o que isso contribuiu para quando você ingressou na comunicação, né? Porque, né? Ou até se passar por todos esses setores é o que também foi uma porta de entrada aí, de repente, né? Porque tudo você teve que comunicar. Exatamente. Então, se isso também ajudou a alchimirar esse aí vai dar bom. Vai dar bom. Com certeza, porque até pela minha curiosidade, né, às vezes assumi uma área, nem sabia por onde começar, mas você vai se metendo. E eu também sou um cara curioso, eu não gosto de ficar no escritório, então eu vou para a fábrica, eu vou para a engenharia, eu vou para a pista de teste. Aí que você também vai aprendendo a ver as coisas no mundo real, para não ficar no teórico, né? E na comunicação é um pouco isso, você tem que... O que vocês querem? Vocês querem conteúdo, não é? Sim. Então, o que nós temos na nossa organização? Nós temos muito conteúdo de tecnologia, de produção, de produto, de estratégia, de negócios. Então, a nossa função da comunicação é capturar essas histórias, esses conteúdos e colocar num formato que para você seja interessante divulgar e que atenda também os nossos clientes na ponta final, o governo, a sociedade, etc. Então, o que eu mais gosto na comunicação é exatamente isso, é capturar a história, preparar o formato de como contar essa história e trazer para vocês, jornalistas. Isso é muito legal. E deve ser um desafio, eu fico imaginando. Assim, até por se tratar da Mercedes, né? Que é uma marca tradicional. Como que é esse desafio de você manter
né, essa coisa da estrela, essa tradição, com todas essas mudanças que vão acontecendo? Você sentiu isso na hora de... Sim. Até porque, né, várias marcas surgindo, Isso. de repente tem outros destaques. Como que você consegue manter essa tradição da estrela, essa paixão pela Mercedes, pela marca, junto aos motoristas, aos transportadores? Como que é esse desafio hoje? Esse é o desafio, né? Como você pegar uma história. E eu vou te dar um exemplo assim. Às vezes as pessoas têm histórias legais pra caramba dentro da organização que elas não sabem que são histórias legais, né? Que dá para comunicar, que dá para explicar para a sociedade, para o governo, para o jornalista, para o transportador, para o embarcador. A nossa função é capturar, e quando a gente consegue mostrar essa história, o pessoal diz, poxa, que legal, né? Então você traz também para a organização o interesse de querer mostrar o trabalho dele, o projeto dele. Então você tem o ganho para fora da organização, mas também para dentro da organização. Então quando a gente pede, você tem uma ideia, você tem um projeto, você tem alguma coisa para a gente, a turma acaba colaborando muito com a gente. E a gente vê o time da comunicação sendo apoiado pelas diversas áreas. Então, isso que é o que mais me motiva na comunicação. A gente vive um momento, assim, de que o excesso, né, de informação. Né? E agora o desafio é ser assertivo. Isso. E você, como bem falou, mostrou... trabalha com várias frentes. Isso. Então você tem que ser assertivo em várias frentes. Então são vários desafios. Qual é o segredo? Como fazer isso? Como ser assertivo em um momento que a gente vive de pessoas que se dizem profundas conhecedoras de Mercedes-Benz, ou de estar na rede social e ter o terreno livre ali para falar da Mercedes-Benz, não talvez com a mesma propriedade, ou nunca, né? Então, eu queria saber como é isso. Como ser assertivo, como comunicar e não ser excessivo. Exatamente. Que isso também deve ser um baita desafio. Então, não ser repetitivo, né? Não ser repetitivo. Né? Então... E às vezes acontece, naquele determinado mês, naquele determinado período, você não tem um lançamento de produto, não é toda hora que você tem, né, tudo isso. Então o desafio é que nós podemos fazer, né, para encontrar uma história diferente. Às vezes o produto é o mesmo, mas você consegue contar um outro ângulo daquela tecnologia que você não explorou na versão anterior. É isso que é o desafio, como contar uma história. E a gente tem um exercício, eu tento fazer exercício. Se eu fosse jornalista e tivesse recebendo aquela história, eu compraria a história. Se você muda de cadeira, né? Aí você começa... Eu começo a pensar como jornalista. Pô, será que ele vai comprar essa será que pauta? É curioso, né? Será que é interessante? Se você muda de cadeira, né, faz diferença. Como o cara de vendas senta na cadeira do cliente e tenta ver se aquele argumento que ele está usando para vender o caminhão são suficientes para convencer. Tem que mudar de cadeira. Se mudar de cadeira, ajuda você a melhorar a história que você vai contar. Então você muda de cadeira várias vezes. Você se coloca no lugar do governo, então você se coloca no lugar do jornalista, você se coloca no lugar do seu cliente. Mas isso que é legal, que intelectualmente você começa a pensar, né? A desenhar várias histórias. Isso. Mas hoje, por exemplo, o mercado é bem competitivo, né? Temos, sei lá, tecnologias muito similares em diversas marcas, por exemplo. Os produtos hoje, né, atingiram lá um nível X de tecnologia, enfim. Como que você consegue... Isso também deve ser um desafio, né? Você tentar mostrar um diferencial do seu produto para manter ele como um destaque ali naquele momento. E hoje todo mundo, como ela mesma mencionou, nessa enxurrada de informações, todo mundo às vezes parece, nossa, mas é tudo igual, né? Mas todos os caminhos estão iguais, tá todas as tecnologias iguais. Como que você consegue diferenciar isso? O desafio, né, de fazer uma comunicação diferenciada, né? A gente exercita, e não sou eu, né? O meu time ele faz tudo isso. A gente entrevista os nossos colegas, né? Isso consome mais, consome menos, transporta mais, transporta menos, a cabine é melhor, por que é melhor? Porque aí você consegue tirar do nosso colega a informação, nem toda, você não precisa usar toda, mas você consegue criar uma narrativa, uma história, etc.
na verdade a gente acaba entrevistando os nossos colegas para arrancar e fazer o papel do jornalista. Mas e o do concorrente? Não faz a mesma coisa? Entendeu? Para a gente poder contar e tirar a melhor informação possível para vocês. Esses vários segmentos que você comunica, tem algum que é mais desafiador para você pessoalmente? Acho que não, acho que todos são desafiadores, né? E a gente tem que também pensar o que a sociedade pensa, porque eu não estou falando só com você, com o transportador, com o embarcador, né? A sociedade está muito exigente, né, com a indústria de maneira geral, a questão ambiental, a questão de redução de CO2, segurança é um tema que a gente precisa explicar melhor, né, etc. Então a gente também trabalha nessa linha. A gente quando vai preparar uma pauta, o nosso time senta com todas as áreas envolvidas e explora a parte técnica, a parte econômica, a parte comercial, etc. Para a partir dali a gente fazer um filtro. Aí eu sento com eles, a gente vai preparando, vamos explorar mais isso, que isso ninguém falou ainda, vamos explorar aquilo, né? Tentar fazer o melhor conteúdo possível, né? Porque hoje a gente tem, eu te faço essa pergunta principalmente porque hoje a gente tem vários influenciadores dentro da cabine. E eles estão ali falando sobre a sua marca, né? E hoje você já tem alguns até fazendo associações. O Mercedes é assim, o Scania é assim, ou a Volvo é assim, dando as opiniões, Volks, dando as suas opiniões. E aí é mais uma comunicação que você tem que lidar, né? E tem uma outra coisa que a gente faz, a gente lê o que vocês escrevem. Eu leio muita coisa que você escreve, vejo muita coisa, não dá para ver tudo, mas e eu também costumo, eu acho interessante contar uma história, a mesma história para 10 jornalistas e cada um interpreta de um outro jeito. Isso é interessante, como é que você aprende vendo como o jornalista eles trataram aquela determinado conteúdo. É muito interessante. Às vezes a gente vê a mesma matéria e tem... Você fala, gente, a pessoa deu várias interpretações ela destacou, ali, né? Às vezes ela destacou isso, para ela isso foi mais importante, para esse veículo isso e aí eu sei que quando eu tenho uma matéria, um tema tal, talvez é melhor chamar, não esquecer desse, não esquecer daquele, porque ele tem ele tem esse foco, ele tem esse perfil então e tal. A gente também olha depois o que sai, né, até por curiosidade mesmo, para saber como é que foi, né, o resultado daquele trabalho. E no mercado, que, por exemplo, quando você tem um mercado como estamos agora, né, um mercado de juros altos, de baixa, como que você faz para manter ali não sei se eu posso usar essa palavra, mas até um otimismo dentro ali na hora de comunicar, porque é complicado também se você chega ali, provavelmente internamente deve ter diversos desafios ali, né, com essa queda, enfim, mas como que você trabalha isso para que também isso não respingue na comunicação que os jornalistas vão passar naquele momento? No momento de crise, por exemplo? Isso, porque também deve ter que lidar com esse momento, lá dentro de um jeito, fora de outro. Exatamente. Você não pode também, porque no final do dia nós temos que continuar vendendo, produzindo, etc. Né? Você não pode ser fake, né? Se tem uma taxa de juros altíssima, você tem que falar sobre isso, tal, mas você não pode também, você desanima a rede de funcionário, desanima todo mundo, né? Então você tem que manter um nível, mas é um desafio, realmente é um desafio falar. No momento a taxa de juros está muito alta, tem um ano de eleição, tem vários desafios esse ano, por exemplo, né? E a gente temos que manter o otimismo e tentar explorar as nossas vantagens, né? A gente tem rede, a gente tem banco ativo pra caramba, a gente tem um produto, um portfólio bom, a gente tem que explorar tudo isso, né? Eu digo isso porque vocês também preparam, por exemplo, os executivos que vão conversar com a gente. E aí eu fico imaginando o desafio enorme que também é essa parte que cabe a vocês, né? Porque às vezes o executivo tá ali, acabou de sair de uma reunião, tá tenso ali com as obrigações, enfim, e de repente ele vai comunicar com a gente, vai ser entrevistado por alguém. Todas as empresas, a gente prepara o executivo, né, de acordo com o perfil do jornalista, qual é o tipo, se é mais produto, se é mais negócio, etc, etc. Então ajuda o executivo também, e dá dicas também, né, não seja tão, né,
cuidado aqui, cuidado ali, porque pode acontecer. O perfil desse jornalista é assim, esse é mais assim. A gente também dá media training para eles. Sim, também, sim. Né, ajuda, né? Luiz, o que é mais fácil comunicar? Caminhão ou ônibus? São produtos completamente diferentes, né? Queria que Muito você diferentes. falasse sobre isso. E como eu também cuidei de carros no passado, em vans, é completamente diferente. Então você tem que mudar a chave. Opa, é carro, aqui é caminhão. Eu fiz muito salão do automóvel, né? Fiz Fenatran, fiz Latibus, fui para o IAA, né? Também. Você tem que adaptar. Operador de ônibus, né? Vou fazer uma coisa. Nós vamos ter uns 100 clientes de ônibus no Brasil. Que somos operadores das grandes cidades, né? Caminhão é muito maior a quantidade de clientes. Mas pode triplicar a meta, né? Tem grandes transportadoras, médias transportadoras, o caminhoneiro, é outra pegada, né? O ônibus, você tem que falar com o operador, você tem que falar com quem faz gestão do sistema de transporte, você tem que falar com o encarroçador, então aí você vai adaptando. Você tem que entender o negócio para você poder criar a comunicação para aquilo lá, né? Então, é isso que é legal na comunicação, é esse exercício. Né? De você trabalhar com o público X, depois ir para... E os jornalistas especializados em ônibus têm uma pegada completamente diferente, porque eles estão no dia a dia dos operadores, né? Da mobilidade das grandes cidades, estão falando muito de mobilidade agora também, não só do produto, do sistema de transporte, estão falando de bilhetagem, estão falando de novos sistemas de remuneração de tarifas, né? Eu acompanhei na América Latina também, porque no passado eu fui ajudar vendas a vender ônibus e financiar ônibus. Eu fui andar de ônibus em Colômbia, em Chile, em Peru, entendi como é que funciona o sistema. Fui andar no sistema de transporte mesmo, levei BNDES para andar nos ônibus, fui falar com o pessoal de bilhetagem de cada país, e aí você vai entendendo um pouquinho o mundo de ônibus, que é completamente diferente. É veículo pesado, etc., mas o negócio é diferente. E quando a gente tem uma Fenatran, como tem esse ano, enfim, como que fica dentro da comunicação? Quanto tempo antes já se começa a trabalhar? Nós já estamos trabalhando desde o ano passado, assim, ainda dados preliminares, né? A gente tenta capturar o que nós vamos ter de novidade, né? Qual é o destaque, porque a gente também tem que ajudar no final do dia vendas, de certa forma, né? A gente tem que ajudar o negócio. Né? Então a gente está... E de que forma que isso é... Não, a gente onde entra a comunicação? A gente senta com vendas, senta com engenharia, senta isso com... bem antes? Bem antes. Quando você começa, mais ou menos? A gente começou as primeiras discussões no ano passado. Final do ano passado. Final, começo, meio? No final do ano passado. Então a ideia é assim, por exemplo, o pessoal de vendas informa qual o objetivo deles na feira, é isso? E aí você tem que transformar esse objetivo nessa comunicação, seja pra gente, seja eu vou ter esse cliente. Produto, não vou ter esse produto, vou ter essa tecnologia, não vou ter essa tecnologia, dá para mostrar, não dá para mostrar. Aí a gente vai começando a trabalhar isso. Latibus é a mesma coisa, né? E não só o formato da coletiva, etc., mas nós estamos, nesse momento, pensando no conteúdo. Depois a gente fala assim, bom, esse conteúdo é o conteúdo que nós, empresa, queremos mostrar? Bom, como é que eu conto, né? Como é que eu mostro esse conteúdo? E aí vai trabalhando. E vamos fazendo reuniões mensais, depois quinzenais, depois semanais, porque né, dá trabalho. Aí você manda, não, ajusta aqui, muda, vai fazer vídeo, não vai fazer vídeo. Como é que nós vamos mostrar? Então, isso é uma curiosidade que eu tenho também, porque assim, ao longo, como você tem muitos anos de Mercedes, e dentro do setor, enfim, quando você tem comunicação, você também deve fazer a comunicação para os clientes da Mercedes-Benz, né? Além, na questão do jornalista, você também tem aquela comunicação ali. Ao longo desses anos, ficou mais fácil ou mais difícil atingir o cliente ou comunicar para o cliente? Como que ficou? Porque ele é um cliente agora diferenciado, vamos dizer assim, né? E tem muitas informações de todos os lados, né? Como a gente disse. Ele não tem mais um produto ali de prateleira, ele é um cliente mais exigente, de serviços, enfim. Como que ficou essa comunicação ali? Assim, olhando, sei lá, talvez uns 10 anos para trás, até a gente discutiu um pouco antes, a gente está falando só de caminhão a diesel, né? Tecnologia diesel, Euro 5,
a discussão era potência, né, etc. Agora nós estamos entrando numa outra fase da indústria, que são das novas tecnologias, né? Algumas já maduras, outras em teste, outras são nichos, né? Então, vamos mostrar isso, não vamos mostrar aquilo, entendeu? Essa é mais legal também, né? Porque você traz outras coisas. Né? E uma coisa que eu faço também, a gente aprende também, eu fui ver muitas feiras fora do Brasil, né? Eu fui em automóvel, fui para Detroit, Paris, Frankfurt, porque você vê como é que a indústria está mostrando, qual é a tendência da indústria, e você traz um pouco de como ela está fazendo. De como ela está fazendo, e aí você, logicamente, adapta para a situação, a realidade brasileira. E há a mesma coisa. A Buzzword, que é em Bruxelas, também a gente vai lá para ver e tal. Então, e eu sempre assisto todas as coletivas, vou em todas as outras, para ver o que eles estão fazendo, e também para ver como eles contam a história. E tem muita diferença, você percebe? Tem. Lá né? fora, primeiro recursos, né? O volume de recursos para poder fazer apresentações e tal. Mas também, eu também observei que você não precisa fazer padrão Hollywood, né? Você pode fazer uma coisa legal, né? Com conteúdo. Se você tiver conteúdo, né? Eu brinco com o nosso time, vamos fazer um padrão Hollywood, mas a gente não tem o dinheiro para fazer Hollywood. Mas, então, tem um Hollywood brasileiro. Exatamente. Tem que fazer, qual é o nosso desafio? Como é que a gente pode fazer uma coisa diferente, que chama atenção, que atrai o público e tal, mas não pode perder o conteúdo, senão fica muito falso. Né? Legal você tocar nesse assunto, que essa seria a minha próxima pergunta, porque a Mercedes é uma marca global. Então, eu queria saber se se existe um padrão a se seguir da forma como a Mercedes é comunicada na Alemanha, ou inverso. Não, isso tem mais a ver com questão de recursos e cultural. Não, mas tem algumas dicas, sim, como o que pode, o que não pode fazer, né? Quantos porta-vozes por evento, né? Quem é o cara que vai falar daquele assunto. Tem algumas dicas que a gente também traz da matriz e segue rigorosamente, né? A gente também divide com eles quais são as principais mensagens, né? Porque, por exemplo, eles estão lá com a eletrificação mais avançada, a gente tem aqui outros desafios. Então, para que a gente possa não ter conflito, né? De informação ou de mensagens para a matriz, tá? A gente tem ações negociadas em bolsa, então tem que ter esse cuidado. Então, a gente também tem, nosso time tem reuniões quinzenais com a comunicação da Alemanha. No próximo mês nós vamos fazer esse evento, a mensagem é essa, cuidado com isso, presta atenção nisso. Então, essa relação com a matriz é direta. Direta. E a descarbonização, ela se tornou realmente assim, porque eu fico imaginando que comunicar isso até num momento de incertezas, né? Porque não tem como a gente ainda prever 100% dentro do Brasil o que vai realmente funcionar, quando vai funcionar, de que maneira vai funcionar. Hoje e as pessoas demandam essas perguntas o tempo inteiro. O que vocês estão fazendo? E tem as metas para atingir. É muita pergunta, eu acredito, para pouca resposta. E como que se lida com isso? Porque a demanda hoje sobre meio ambiente é enorme, né? Só que como que vocês conseguem driblar tudo isso, né? Porque é meio incerto ainda. Driblar não é a palavra mais adequada, porque a gente leva muito a sério isso aí, porque a gente não pode fazer greenwashing, falar uma coisa que a gente não tem evidência que aquilo vai acontecer, que aquele resultado vai acontecer. Então, uma das coisas que a gente tem como orientação Daimler tudo que a gente falar, a gente tem que demonstrar, provar, comprovar aquele determinado benefício para o meio ambiente, tá? Então, a primeira coisa. Então, a gente também testa, vou te dar um exemplo concreto. Quando a gente fez a rota da sustentabilidade, que vocês acompanharam e tal, a gente comparou o B15 versus o B100 da BH lá, que vocês conhecem, e a gente calculou a redução de emissões da forma comparativa. A gente contratou o Instituto Mauá para validar e auditar que aquele resultado que a gente calculou estava correto. Então, esse é um exemplo, entendeu? Então, outra coisa aqui da descarbonização, a Daimler acredita nisso, não é porque é bacana, a Daimler acredita nisso e nós acreditamos nisso. Agora, o grande desafio da descarbonização, que não é só o produto,
né? É toda uma infraestrutura. A gente tem que falar de infraestrutura, se é biocombustível, vai ter biocombustível, vai ter biocombustível no posto de gasolina, a energia elétrica, a infraestrutura. Então a comunicação ficou mais abrangente, porque a gente tem que passar não só pelo produto, mas a gente tem que falar da infraestrutura, que são outros parceiros do ecossistema, né? O Roberto Leoncini falava muito do ecossistema, né? O ecossistema tem que funcionar. Então, na comunicação, a gente também não está falando só do nosso produto, a gente está falando de uma solução, né, de transporte de passageiros ou de cargas que promova a descarbonização real, né, efetiva. Né? Então, a comunicação passa por outras áreas também. Então, você começa também a estudar sobre infraestrutura, sobre parceiros de negócio que trabalham na infraestrutura, quem são as pessoas homologadas. Você começa a falar de bateria, de biocombustível, de hidrogênio. Então, isso é desafiador para a comunicação, mas também é apaixonante, né? Porque você começa a falar de outros temas. De outras coisas que você não dá repente. Não vai falar só do caminhão isolado. Sim, exatamente. Você vai falar de todas as... e com várias pessoas várias ali, frentes, né? Várias frentes. E aí, para falar a mesma língua. Exatamente. E às vezes tem conflitos, né, de interesses e tal, a gente tem que... Não, e de repente uma coisa está andando mais, a outra ainda está engatinhando. Exatamente. E aí você precisa dessa que está engatinhando para essa conseguir... Exatamente, porque a gente vê assim, por exemplo, na Europa, a Europa já está muito mais desenvolta e é muito mais fácil, né? Você já tem produtos sendo comercializados. Aqui a gente vê alguma coisa pontual, mas muito ainda, também em fase de testes e tal. E aqui vai ser um pouco mais demorado por questões de infraestrutura, como você bem mencionou. E aí, quando a sua comunicação nesse tema fica um pouco em descompasso com a Europa, por exemplo, que é a matriz. Depende como você... A Alemanha, a Europa está na eletrificação, etc. Mas está sofrendo também com a infraestrutura. Que é legal, porque você já antecede o que vai acontecer. A gente está vendo o que está acontecendo, né? Sim. Você, usando os Estados Unidos, que o governo atual não incentiva a descarbonização, por questões, etc. Teve um retrocesso nos Estados Unidos também. Sim. Então, essas coisas estão acontecendo no mundo e a gente está olhando, né? O que pode acontecer no Brasil, né? Mas a Mercedes, a Daimler acredita e defende a descarbonização, independente da posição política, dos governos de cada país. Então a gente está trabalhando para promover a descarbonização e também pensando no nosso cliente, porque no final do dia o TCO dele tem que ser razoável, né? Ou seja, não dá para ser um TCO... Então, cabe a nós também, aí na minha outra área de relações institucionais também, trabalhar com políticas públicas, né, que atenuem, né, ou ajudem, né, a cuidar da dor do cliente, né? Investimento muito alto, ele vai fazer investimento, mas não tem infraestrutura, vai ter produção de energia, a energia vai estar no posto, na região dele, o biocombustível vai estar, o gás vai estar. Então, esse acho que é o grande desafio do setor, eu acho, de pesados, eu acho. Porque carro, o cliente, você compra um carro elétrico, você anda o quê? Na cidade, uma viagenzinha. Por exemplo, a média... E é uma compra emocional também, né? Muito mais... Eu vou te dar um número. Você vai lá, é único, você carrega em algum lugar. Por exemplo, o ônibus, um consumidor, eu ando 12 mil quilômetros por ano, em média. A minha média. E a média do brasileiro. Lógico que tem consumidor, né, que anda mais, tem parente no interior, viaja mais, tal. Mas 12 mil quilômetros, não é 1.000 quilômetros mês, não é um grande desafio de abastecer. Pesados, tem transportador que anda 30 mil quilômetros por mês, né? Então, a emissão de CO2 é maior, porque o consumo é maior, está carregando 74 toneladas, né, na carga. Então, o desafio da descarbonização é muito maior em pesados. Por isso que na Anfávia, quando eu era presidente, a gente fez aquele estudo de descarbonização, foi um estudo inovador na época, que a gente separou carros, comerciais leves, caminhões e ônibus, e naquele estudo a gente mostra... Para entender a diferença, né? Quanto um emite mais que o outro, e os desafios são diferentes de cada setor. O fato de... você mencionou a Anfávia, o fato de você ter atuado na Anfávia também te deu uma bagagem
para não só esses assuntos, mas também assuntos ligados a governo, a Sim, mercado? sim. Eu acho que tenho quase 15 anos em Anfávia já, né? Eu era representante da Mercedes, lá atrás de carros, vans, ônibus e caminhões, lá atrás, depois, recentemente, só caminhões e ônibus, e acabei sendo presidente da Anfávia durante 3 anos, né? Aí você tem que defender o setor, né? E eu tinha que falar de carros, de vans, de descarbonização, de questão tributária, comércio exterior, acordos bilaterais, Brasil, México, Brasil, Argentina, Brasil, enfim, você vive um mundo. Foi uma experiência muito legal. E eu continuo na Anfávia, representando a Mercedes na Câmara de Pesados, né? Que é onde, depois da separação, eu só cuido de pesados. De pesados. Só, entre aspas, que é bastante coisa, né? Isso que eu falo. E aí que eu queria saber também, como é conversar com o governo? Porque assim, eu entendo também que vocês levam as demandas, né? Sim. E fazer o governo entender essas demandas e trazer aí, retornar, né? Exemplo disso, o Move Brasil, Isso. né? Porque eu não acredito que o governo vamos fazer tive um uma programa. ideia. Não, eu acho que também teve aí um pleito da indústria e tudo mais. E como conversar com o governo? Mostrar as necessidades. Mostrar as né? necessidades. E eu não como de uma forma simplista, eu queria saber, né? Quais são não das dores, mas como fazer o governo entender que essa indústria, que tem vários outros segmentos, né, precisa, às vezes, do olhar do governo, entendeu? E aí também tem uma questão, né, Luiz? A cada 4 anos muda. Se é mais fácil quando um governo permanece, porque você já está ali conversando, se muda a comunicação, também no sentido, quando há mudanças de governo, porque é uma mudança, como toda mudança, né? Não. Muda-se a cultura. Então eu queria saber também sobre um pouco dessa relação de comunicar com o governo. Bom, quando muda o governo, você precisa entender qual é a linha daquele de novo governo. Tem governos que são mais liberais, tem governos que são mais, vamos dizer assim, desenvolvimentistas, que acreditam que é função do governo também apoiar, criar políticas públicas, etc. Então, a primeira coisa, você precisa entender qual governo que você está falando, né? E aí, quando você tem uma dor no setor, você tem que começar a conversar com o governo e mostrar, né? Da mesma forma que eu brinquei com vocês, que a gente se prepara para mostrar para vocês argumentos, histórias, para o governo é a mesma coisa. Usando o exemplo do Move Brasil, não sei se você lembra, começou a se dar sinal que ia cair em maio do ano passado. Mais ou menos. O pesado começou. Aí que a gente ficou acompanhando, né? Principalmente o extra pesado começou, né? A gente já começou a conversar com o governo naquele momento, né? Sobre isso como indústria, né? Junto com a Anfávia e tal. Mas a gente não foi falar com o olhar só da indústria, da montadora. A gente levou também dados dos implementadores, porque também estava caindo, o volume de financiamento de bancos estava caindo também, o volume de peças, que a gente trabalha com de peças, né? Já tinha alguns indicadores de férias coletivas, emprego, etc. Então, o que a gente fez? A gente colocou isso de forma estruturada e foi mostrando para o governo e tal. Isso demora um tempo. E a gente também tem que entender e mudar de cadeira na posição do governo. Bom, quais são as limitações, qual é o tempo que ele tem para reagir, quais são os recursos que o governo tem, e dentro desse diálogo você tentar construir junto com o governo uma solução que acabou acontecendo no final de dezembro com o Move Brasil. Né? Então, é uma construção, né? Não é uma coisa que chega lá, né? Você tem que... Quanto tempo? Só para a gente ter uma clareza. De quando chega uma demanda até uma... Essa comunicação. Quando começa essa comunicação até chegar dezembro ao anúncio do Move Brasil? Não, no caso do Move Brasil foi construído no segundo semestre, vamos dizer assim, aos poucos. Né? É um exemplo que só que a situação foi piorando, então ficou mais fácil, mais claro que aquela demanda era importante. Né? Mas depende do assunto, né? E essa conversa com o governo, por exemplo, acontece de muitas vezes vocês conseguirem apresentar alguma solução, algum projeto, enfim, para discussão? Ou vocês costumam levar mais a questão
das dores ali de cada... Não, a dor é quando você está no momento de crise, mas eu queria trazer para uma outra dimensão. Ó, como indústria também, a gente fez o Inovar lá atrás, que foi uma política industrial, Sim. que foi construída de muito debate com o Ministério da Indústria e Comércio. Não foi só a gente que participou, o Sindipeças participou, a AEA participou, né? E a gente construiu o Inovar. Depois, a gente, aí na época do Megali, você lembra? A gente também, eu participei junto com o Megali, sob a liderança do Megali, a construção do Rota 2030, que também é uma política industrial de 5 anos. E agora a gente tem o Mover, né, que está apoiando as indústrias na pesquisa e desenvolvimento para as novas tecnologias, para a descarbonização. Então, a política industrial, nós da Anfávia, temos que traduzir a política industrial que ajude a gente a promover aquela transformação, no caso tecnológica, segurança veicular, redução do consumo, descarbonização. Então, se você for acompanhando as 3 políticas, elas foram evoluindo para ajudar a indústria de leves e de pesados a oferecer para a sociedade carros mais seguros, menos poluentes, né, mais conectados e com a descarbonização. Então, também eu estou dando exemplo de uma política industrial mais de longo prazo. Então, tem coisas que são de curto prazo, mas tem coisas que são de médio e longo prazo. E o Mover vai até 2028. Está na hora de começar a pensar, a trocar ideias, quais são os desafios a partir de 29, que são ciclos de 5 anos, a política industrial. Né? Estou dando exemplo de política industrial. O Finame Baixo Carbono, que vocês conhecem, que é para veículos, né, elétricos, etc. Nós sentamos com o BNDES, o BNDES sabia da importância disso, várias reuniões, né? Aí o governo fala, eu posso fazer isso, até aqui dá para ir, aqui não dá, enfim. É uma construção, é um diálogo, e eu gosto muito, né? E tem gente muito boa no governo, tá? No nível técnico, né? De nível técnico. Tem no BNDES. É importante, né? Tem gente muito tímida, Margarete, lá, que vocês devem ter conhecido também, muito bom. Então a gente tem um diálogo constante com eles, né? E a gente também leva, isso dá, isso não dá, porque eles também, do ponto de política industrial, eles têm que pôr metas para a indústria, né? O que é correto. Então é como calibrar isso e fazer a movimentação não só da montadora, da cadeia de fornecedores, a rede de concessionários agora vai ter que trocar veículo elétrico, cuidar de novas tecnologias, como a gente prepara a rede, né? E agora, infraestrutura também entra no radar, né? A indústria de biocombustível, a indústria de energia, recargas, baterias. Né? Então, isso é que me dá assim, motivação de continuar. É porque parece que cada hora você está tendo que, né, falar de uma coisa, isso que é essa legal. linguagem diferente, e aprendendo uma coisa nova, né, se aprofundando isso aí. Em determinados assuntos. Então, relação com o governo é isso, é como construir, né, e também respeitando os limites do governo. Né? A gente, entendi. Não chegando ali, né, batendo o pé na porta. Indo para essa linha de raciocínio, né, relação com o governo, relação com a sociedade, eu falo do voz delas, né, é mais ou menos nesse sentido, é uma relação com a sociedade que você entende, olha, essa dor, que é uma dor, né, a questão de as mulheres ainda... Falta de infraestrutura para elas, né? De falta de infraestrutura e também dessa dificuldade, né, delas entrarem e a gente já sabendo que... Eu vou ser bem sincero com vocês, a Voz Delas é um programa que me mexeu. Porque eu sabia que tínhamos, né, dificuldades na sociedade, né, em relação às mulheres. Mas quando eu vi as estatísticas, doeu. Eu sabia que tinha, mas não tinha dimensão do tamanho do problema. E aí eu comecei a valorizar mais ainda o programa. Entendi. E é legal quando você tem essa visão, porque ajuda também, que nem, por exemplo, o próprio movimento de vocês... faz enxergar que existe a possibilidade, né? Dá para fazer existe a possibilidade de mudanças. Dá para mudar. Né, é longa jornada, mas é só mostrando que existe eu acho que quando você começa a discutir esse assunto, a trazer para a imprensa, por exemplo, comunicar mais, ou discutir isso com o governo, ou com alguma empresa, e eu acho que vocês são fundamentais nesse processo, porque vocês amplificam, né, essa informação, e não amplifica o que nós estamos fazendo, mas amplifica a dimensão do problema, que você provoca nas pessoas que podem mexer
na sociedade, na justiça, nas delegacias, um movimento também de se preparar mais para enfrentar esse desafio, né? Então, é surpreendente. Quando eu vi os números, eu falei, caramba. A gente precisa comunicar. Eu acho interessante. Porque vocês levantaram como uma bandeira da Mercedes-Benz, o voz delas, e tanto é que estendeu para ônibus, né? Isso, e também a gente, aos poucos, trouxe mais parceiros que estão apoiando a iniciativa, transportadoras e outras pessoas que estão, de alguma forma, ajudando a tratar desse tema tão delicado. Eu acho que isso que é uma questão da mudança da comunicação, né? Porque hoje, assim, você fica pensando, nossa, mas o que uma montadora tem a ver com um problema social das mulheres não entrarem no transporte? Mas tem, né? Você tem o seu papel ali. Você tem uma importância, você tem como comunicar isso. Um tema que a gente também está pensando, que é uma dor da sociedade, é a possível falta de motoristas no curto e médio prazo. Né? Então, eu acho que como comunicação, eu acho que a gente tem que tratar desse tema. Né? Falar abertamente desse tema, falar dos desafios e também propor soluções para atacar essa dor. Né? Que é do nosso cliente, que é da sociedade. Aí a gente volta ao ecossistema, né? É o sistema. Então, esse é um outro tema que a gente tem que falar mais também. E que você, pelo jeito, já está preparando uma comunicação. Eu te pergunto isso porque você acha realmente, conversando com alguns transportadores e até de entidades e tal, já se fala no Brasil a não muito longo prazo, um apagão logístico pela falta de motorista. Você acredita nisso? Não, eu tenho ouvido dos transportadores comentários que a idade média dos motoristas é 50 a mais. E daqui a alguns anos essa pessoa vai parar, etc. E não tem o filho do motorista, o neto do motorista, porque a sociedade está evoluindo, querem outras funções. Tem várias razões, né? Sim. E aí a gente tem que pensar como ajudar a tratar esse tema e provocar. Porque a nossa função como comunicação é trazer o tema e provocar entidades ou associações ou governo que percebam o problema e tentam fazer alguma coisa dentro da área de atuação deles. Né? Eu acho que, assim, até quando a gente recebeu o Leoncini aqui, uma das coisas que ele pontuou, e eu acho que faz muito sentido, que talvez o setor de transporte ele tenha perdido um pouco do glamour que ele tem, né? Ele usou o termo fashion. Perdeu isso. O transporte não é fashion. E aí, automaticamente, hoje a gente tem caminhões super tecnológicos, com todo o conforto, né? Que não deixa o motorista ficar cansado. A indústria mesmo já pensa na parte interna ali da cabine, o que proporcionar para aquele motorista. E eu acho que isso não tá, talvez isso ainda está faltando trazer essa nova realidade para que o jovem olhe e fale, poxa, é legal ser motorista, né? Não é mais aquela coisa do... É tecnológico, né? Do caminhoneiro que tá lá naquele caminhãozinho. Tem caminhão que, quer dizer, grande parte dos caminhões hoje você prefere dirigir do que carro. Exato. Não, até melhor. Você já andaram em caminhão, você sabe como Exatamente. Aí você volta pro automóvel. Você fala, nossa, que estranho. Não tem aquela... A gente fez lá uma noite na cabine do Actos, né? Sim. Maravilhoso, né? Que a gente até cozinhou, foi muito divertido. 15 caminhões e tal. Qual que foi a lógica daquele evento para vocês? Foi para vocês falarem sobre o conforto da cabine. E vocês escrevendo sobre isso, tendo essa experiência, porque uma coisa é falar, outra coisa é sentir, degustar. vivenciar. Né? Vivenciar. Essa foi a ideia. Outra coisa que também eu acho que como comunicação, e tem a ver com a sociedade, estou tentando linkar a nossa função com a sociedade, é a questão de segurança de veículo. Né? A gente tem lançado muitas tecnologias, a indústria, né, tem lançado vários itens de segurança nos caminhões, nos ônibus e tal. É um desafio você vender, porque nem todo mundo entende que é um custo adicional. A gente tem que falar, não, é um custo adicional na compra, mas quando você olha na operação, você reduz o risco de acidente, você reduz o tempo de parada de veículo, isso no teu TCO vai fazer efeito. Então você tem que explicar isso. Fora a imagem de marca. Tá fora. Mas o seguinte, eu estou tentando... racionalizar. Para o comprador do veículo, que aquilo lá, no primeiro momento, pode ter um custo adicional, mas na vida útil... Vai ter essa questão racional mesmo. Racional, você vai fazer conta e vai ver que você faz sentido. Imagina o quanto um ônibus
parado por um acidente, quanto ele deixa de arrecadar de receita, fora acidente, consequência do acidente, né, E na pessoas sua- se machucar. Então, a comunicação tem que tentar transformar isso nessa mensagem para convencer ou sensibilizar o operador ou o transportador. Ele vale a pena fazer esse investimento. E você acha que ao longo dos anos, agora sua opinião mesmo, ficou mais fácil você convencê-lo? Ele já é um transportador, um operador mais maduro em relação a isso? Ou você acha que ainda a gente percebe nas grandes empresas, já tem isso, principalmente rodoviário, né, porque muita viagem, a gente já percebe o movimento, mas é um desafio, porque aí eu estou fazendo aquilo que vocês falaram, como é que eu resolvo ou atenuo um problema da sociedade, acidentes, as mulheres, cuidar das mulheres, com o nosso negócio. Então, acho que o desafio da comunicação é trabalhar isso também. É trabalhar isso também, atenuar. Você usou um termo bem bacana. Porque resolver é muito ambicioso falar que você vai resolver, né? Mas atenuar, acho que ajuda. É o termo. Luiz, você falou que teve experiência em automóveis, vans, caminhões e ônibus. Aí, me veio assim, porque eu fiz essa pergunta para sua colega Alessandra, que hoje cuida de automóveis e vans. Comigo, isso. Né? E aí, eu fiz a pergunta para ela, porque a gente vê muito agora, principalmente nos últimos anos, vários acidentes envolvendo carros de luxo, envolvendo uma marca, às vezes aquela marca sempre envolvida num acidente, que morte, Esse final de semana, inclusive, teve um grande... Exatamente. E aí, eu acho que é um desafio porque a sociedade acaba associando a marca a acidente ou ao perfil do comprador, fica aquela coisa, né? E eu te faço essa pergunta, isso existe em caminhões e ônibus e de que forma? Ou algo parecido quando acontece um acidente que está envolvido um caminhão ou um ônibus e é Mercedes e tal, tem que se trabalhar a imagem da marca também nesse sentido, porque em carros a gente vê que é muito... é o cara que tinha Mercedes, o comprador é muito... se associa, né? As pessoas hoje associam, né? Porque vira... E a gente vê que acidentes acontecem nas estradas, enfim, e se isso também traz, né, para caminhões e ônibus o mesmo impacto que a gente hoje vê a sociedade julgando a marca X porque está envolvida, sabe? E eu te faço essa pergunta porque quando o acidente de caminhão acontece, não só acidente, quando o caminhão está quebrado, impacta o trânsito. É sempre a culpa do caminhão. O caminhão é o patinho feio. Quando acontece um acidente, é a culpa do caminhão. E às vezes a gente vê que não necessariamente. Hoje tem câmeras que mostram que às vezes o automóvel que causou tudo aquilo que com o caminhão ou ônibus o estrago é bem muito maior. Então eu queria saber se de alguma forma isso impacta a imagem de marca, como impacta em veículos leves. E como vocês fazem também para comunicar que... Quando tem um caso assim muito, né, impactante e tal, etc., eu dou uma olhadinha também, para ver como é que a gente pode usar isso. Eu não estou muito preocupado se é a marca Mercedes ou não, eu estou preocupado se é caminhão e por que é caminhão. Vocês lembram um caminhão velho também, que foi acho que no ano passado, que fez um estrago enorme, um monte de gente foi impactada e tal. A questão da segurança, né? A questão de não ter freio, caminhão velho, aí volta ao nosso tema da renovação da frota, que vocês conhecem muito bem. Então, isso eu acho que a gente pode usar o caso para poder argumentar e criar política pública, enfim, construir uma coisa com dado real. Porque a gente fala, e às vezes não convence. Às vezes, quando você pega um caso desse, você pode usar dessa forma. É para criar uma pauta ali em cima, né? Para criar uma pauta disso também. A outra coisa que a gente tem que valorizar são os transportadores que têm essa preocupação, que cuida do horário do motorista, tem horas de descanso, dá o tratamento adequado. Tem vários exemplos. A gente, na rodoviária, olha se ele está bem alimentado, se ele não está, se ele está com cara de sono. Ou seja, porque
está pensando nele e está pensando nos passageiros. Sim. Então, a gente tem que, talvez, valorizar essas pautas, esses exemplos, tanto na transporte de cargas como no transporte de passageiros. A gente tem bons exemplos no Brasil que estão fazendo coisas bacanas, que no final do dia cuida da pessoa, que é o empregado dele, cuida de quem está direto ou indiretamente no transporte de cargas ou passageiros. Tem vários exemplos. A gente acompanhou, até levou um jornalista para viajar no ônibus rodoviário, e não só andar no ônibus rodoviário, ele foi acompanhar como era a preparação do motorista, como é que ele foi avaliado antes de entrar no ônibus, né? Quantas horas do trajeto, etc. Era eu. Todo o cuidado, né? Assim, com a Águia Branca. Isso, a Águia Branca, exatamente. Então, esses são exemplos. A Braspex também tem esse cuidado, essa preocupação, né? Então, isso acho que a gente tem que também, a gente tem que, e nós na comunicação pensamos nisso. Quando você vai para fazer a matéria, você vai falar do ônibus, da tecnologia, mas você pode falar outros temas, outras pautas que estão envolvidas ali naquele transporte. E eu acho que, na realidade, você teve 3, 4 pautas naquele dia, não teve? E aí, a que mais me chamou a atenção é justamente como a empresa, no caso a Águia Branca, prepara o motorista e toda uma infraestrutura de São Paulo a Rio, ou seja, 600 quilômetros, é isso? Quer dizer, não é nenhum trecho longo, e como ela prepara para ele não ter sono, o que ela tem dentro da infraestrutura dela, no meio da estrada, para o motorista comer e não se sentir, né, giboiando, pesado, dar sono e tudo mais, tudo que tem que fazer até chegar ao Rio de Janeiro, que é um trecho curto. Para rodovia curto. Então, eu achei muito interessante. E aí, automaticamente, né, você tem as pautas que você gosta de bater, né? Foi a primeira que eu quis fazer, destacar essa questão da segurança. A gente exercita lá, que os meus concorrentes não estejam ouvindo, né, assistindo, é criar pautas que tenham várias histórias no mesmo evento, na mesma situação, né? E aí você consegue fazer o papel que você fala, né? Atingir a sociedade. Exatamente. Você foi com a gente também em Vitória, que a gente foi na extração de granito? Não. Fui. Com o Actros. O Actros 8x4. Foi. Que a gente subiu. E ali era assim, a chance de um caminhão tombar, né, ou, enfim, tudo podia acontecer ali, mas isso não aconteceu. Porque nós pensamos assim, nós vamos falar do caminhão, o Leoncini vai estar lá, vai explicar, bababá, mas vocês falaram com motoristas que estão na operação. A gente andou naquela rota. Vocês falaram com a operação, porque é uma operação diferente, então tinha também a lógica do transporte, para onde vai, que essa que é a nossa função da comunicação. Como eu consigo criar um evento que não precisa ser padrão Hollywood, até porque a gente tem recursos limitados, mas quando nós conseguimos oferecer para vocês pautas e espaço para o nosso cliente também, espaço para o motorista. Então, é dessa forma que você consegue comunicar à sociedade que o caminhão ou o ônibus não são patinhos feios. É isso que a gente tem. Não, e também não foi uma causa única, né? Isso, teve várias coisas, são várias coisas ali. Às vezes a estrada não sai em boas condições, né? O motorista não estava bem naquele dia. Pneus, pode ter várias. O carro, a moto. Ele estava também, às vezes, com excesso de horário, não dá para você trabalhar. Dá para trabalhar. Agora sim, a gente está caminhando para o final, a gente falou de todos os seus desafios. Aí, para a gente finalizar, qual é a parte boa de exercer essa função dentro da Mercedes-Benz? Exatamente isso. É ficar pensando todo dia como contar histórias. E aonde está o Luiz agora? O foco dele? A gente está preparando a Latibans, preparando a Fenatran, trabalhando nisso. E tem alguns eventos aí que já estão programados que vocês vão participar. Surprise. E agora a gente vai para um quadro. Se você realmente assistiu os programas, você já viu que tem, que é sobre mitos e verdades dentro do que a gente... Posso fazer que nem o Jefferson? Não, pelo amor, né? Tá bom, em uma pode ser, se a gente for muito indelicado. Então, roda a vinheta. Roda a vinheta. Vamos lá, Luiz. Ser um comunicador dentro de uma fabricante envolve apenas produto e tecnologia? Mito ou verdade? Mito. Acho que nós temos que atuar
pensando na operação do nosso cliente, no negócio do nosso cliente, como resolver a dor do nosso cliente, e também tratar de temas que afetam a sociedade, né? Como, por exemplo, as mulheres no transporte, a falta de motoristas, enfim, esses temas também fazem parte do nosso escopo de trabalho. Com a chegada das redes sociais, a comunicação ficou mais desafiadora. Mito ou verdade? Verdade. Nós acompanhamos o que as pessoas falam nas nossas redes sociais sobre produtos, sobre os nossos negócios, né? E realmente está bem difícil, né? Tem muita gente falando coisas que não tem nada, faz sentido. Algumas das vezes a gente rebate, né? Ou tenta dar um contraponto. Outras a gente não vale a pena, porque senão vai ficar só fazendo barulho. Tá? Mas é um desafio realmente, porque a sociedade está muito dividida em todas as áreas, né? E aí isso dificulta, né? Dá mais trabalho para a gente na comunicação. Vamos para a próxima agora. Descarbonização é um dos grandes desafios para se comunicar hoje? Mito ou verdade? É verdade, é um grande desafio, porque nós não estamos falando só do produto, do caminhão ou do ônibus, nós vamos ter que ir em outras áreas, né, da infraestrutura, disponibilidade da nova combustível, da energia elétrica, falar com outros parceiros do ecossistema. É um desafio, porém é apaixonante também entrar numa outra área, né, e não ficar só no nosso produto. Então é um desafio, mas vale a pena tratar desse tema também. Temas mais sociais, como falta de motorista, por exemplo, não é tão relevante quanto o produto dentro de uma fabricante. Mito ou verdade? Mito, né? Acho que é um tema relevante, a gente tem acompanhado o que os nossos clientes estão falando, a possível gargalo, né, falta de motoristas nos próximos anos, e acho que como montadora a gente tem que tentar junto construir uma solução, um programa de preparação, de treinamento, atrair inclusive mulheres, né, que podem atuar. Os caminhões são mais seguros, mais tecnológicos, mais confortáveis. Então a gente tem coisas que a gente pode tentar ajudar a diminuir esse problema futuro aí. E é isso então, Luiz, a gente quer te agradecer aí pela participação, por trazer aí essas curiosidades. Eu acho que muita gente tem curiosidade também de saber como que é comunicar, Tá bom. né, uma marca tão como grandiosa, a Mercedes. que inclusive vale, né, a notícia fresquinha, liderança em Exato. caminhões. Exatamente. Então, o nosso time da Mercedes está Porque trabalhando bastante. ônibus já é tradição há mais de décadas aí, né, a liderança, e agora em caminhões. Mas não pode bobear, tem que continuar Trabalhando muito. É né? outra coisa que também a comunicação ajuda. Ajuda, com certeza, nosso papel também. Obrigado pelo convite, foi muito bom estar aqui com vocês e espero que tenham gostado aí, quem está assistindo com a gente aqui. Com certeza. Pois é, então não deixe, né, de assistir aí Nossos episódios, todas as quartas. Estamos nas redes sociais, @Vozes do Transporte. Isso aí. E toda quarta-feira às 19h30, ó, tem papo bom. Se inscreve como lá este. no canal para não perder, né, esses conteúdos. Até a próxima. Até a próxima.